Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um devocional semanal na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Pai, nós te agradecemos por mais uma semana, mais um devocional semanal. Estamos aqui para aprender mais de ti, da tua santa palavra. Nos escreva, Senhor, o que tu desejas nos ensinar. Te pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos. Abençoa-nos em tudo, Senhor. Nos dá capacidade de entender o que desejas que aprendamos. Conforme a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. A confissão de Pedro. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troco da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lemos Marcos capítulo 8, do verso 27 ao 38. Vamos aos pontinhos principais. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: Senhor, tu és o Cristo. O que importa, irmãos, é o que você sabe que Deus é. Quem Jesus é para você. Ele é o Salvador da sua vida. Para mim, Ele é meu Salvador. Não importa o que os outros digam. O Senhor Jesus tem que ser revelado a você através do Espírito Santo de Deus. E aí você saberá realmente quem Deus é. E você não ficará indo pelas opiniões alheias. Você precisa ter afirmação em seu coração de quem Jesus é. Se você ainda procura saber quem é Jesus, você deve procurar nele mesmo, na Bíblia, na Palavra de Deus, orando ao Senhor. Ele mesmo vai se revelar a você. E aí, nós só sabemos quem Jesus é quando o Espírito Santo se revela a nós. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que era preciso que o Filho do Homem fosse entregue e morto. Mas Pedro, querendo livrá-lo da morte, chamou ele para o lado e disse: não, Senhor. E ele repreendeu Satanás, porque ele sabia que era Satanás que estava falando através de Pedro. Porque Satanás sabia que se Cristo não realizasse a sua morte, a sua missão não seria cumprida. E aí ele não ressuscitaria, não salvaria toda a humanidade. Então vocês percebem, irmãos, o mesmo Pedro que na passagem anterior foi usado por Deus e ele sabia a revelação de quem Jesus é, que ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo, nessa passagem agora, ele foi usado por Satanás para que Jesus não fosse crucificado e morto. Mas Jesus repreendeu Satanás. Então, é para nós devemos
que nós podemos ser usados por Deus ou por Satanás, mas o que precisamos fazer? Precisamos encher nosso coração de Deus e não cair nas armadilhas de Satanás, para não permitirmos sermos usados por Ele, e sim que sejamos e permitamos sermos usados por nosso Deus, para glorificar em todo o tempo o Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus devem levar sua cruz. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É fácil seguir Jesus, é fácil dizer que vai seguir Jesus, mas é fácil segui-lo verdadeiramente. É fácil negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ele disse que quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem quiser perder a sua vida por amor dele, salvará. Na lógica humana, isso é impossível. Como é que eu quero salvar a minha vida e vou perdê-la? E como é que eu perco a minha vida e salvo ela? Na lógica humana não existe, mas na de Deus existe. Se pedirmos ao Espírito Santo de Deus para abrir os nossos olhos e entendermos, Ele fará e nós o entenderemos claramente. E se aceitarmos a ação dele em nossas vidas, veremos uma obra maravilhosa acontecer. Que possamos perder a nossa vida para nós mesmos e achá-la em Cristo, vivendo para Cristo, servindo a Ele e vivendo o seu propósito, o seu plano para nossas vidas. Ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então, começou ele a ensinar-lhes que é